Eu sei que você recebe esta frase dos seus clientes todos os dias. Quanto é para eu matricular o meu filho na sua escola? Quanto é o seu curso? Quanto é o curso Y? Quanto é para eu me matricular no curso X? Se você passa por isso, este vídeo aqui é para você. Fique até o fim dele, pois eu vou trazer o passo a passo para você reverter esta situação. E você vai entender o porquê que os clientes perguntam quanto é e o que fazer nestes casos. Então, primeiro de tudo, você vai começar a entender o comportamento desse cliente. O porquê que o cliente pergunta quanto é. E para isso, nós vamos para o quadro branco, onde você vai entender melhor como isso funciona. Esse daqui é o seu cliente. Quando você recebe um contato do cliente, o que ele pensa naquele momento? Naquele momento ele tá pensando assim: esse cara, ele só quer me vender. Esse cara aqui, ele é uma pessoa que quer o meu dinheiro. Esse cara é uma pessoa que só quer fazer matrícula. Esse cara aqui, ele é uma pessoa que não se preocupa comigo. Ele só se preocupa com ele. Então ele tá meio brabo com você aqui, ó. Por quê? Porque ele só quer saber quanto é. Porque isso para ele é uma forma de filtrar esta relação que vocês vão criar aqui. Diferente disso, você que é um profissional da escola de matrículas, você sabe que a nossa relação não é só uma relação de dinheiro. Nós temos uma relação, uma conexão com este cliente, além dessa relação de dinheiro. Porque nós não podemos ser hipócritas e excluir a questão financeira. Nós também trabalhamos por dinheiro, mas também nos preocupamos com nossos clientes. Então, nesse momento, quando você tem esse olhar apaixonado pelo cliente, o cliente, ele começa a eliminar estas pequenas barreiras que ele cria e começa a se conectar mais com você. Então, o que eu vou te ensinar aqui agora é tirar estas barreiras para que o seu cliente, ele fique mais feliz e mais conectivo. Então, quando ele pergunta quanto é porque para ele existe uma lista de prioridades e ele vai colocar nesta lista de prioridades os cursos que melhor se enquadram na realidade dele, para aí sim dessa lista ele escolher se vai fazer o curso A, o curso B ou o curso C. Mas como que você vai descobrir isso, né? Porque se você fala, hipoteticamente falando, tá? É um valor aleatório. Se você fala que o seu curso é R$30 por mês e o seu cliente só pode pagar R$15 por mês, o que vai acontecer? Ele não vai decidir pela qualidade, ele vai decidir por quê? Pelo preço. Então aqui, ó, a qualidade do seu curso, ele não vai conhecer, ele não vai saber, ele só vai olhar o quê? O preço. Quanto é? E você não quer isso. Por que você não quer isso? Porque se caso ele descobrir todos os pontos positivos que você tem, todos os seus diferenciais, por exemplo, minha escola é isso, minha escola é aquilo, minha escola é aquilo, minha escola é aquilo, a percepção que o seu cliente vai ter sobre a sua instituição é muito maior. E pode ser que ele passe dos 15 para uma visão do seguinte: rapaz, a escola dele vale R$45 por mês. Logo, eu estou disposto a pagar até isso daqui. E aí, quando você traz todos os valores, características, benefícios, vantagens, consegue passar para o seu cliente os processos, ele tira essa visão limitada que ele tem, que é uma visão só de preço, e ele amplia esta visão para uma visão mais de valor. E quando o cliente entra nesse fluxo, aí sim é o momento de você falar quanto é. Mas a pergunta que fica é: Igor, como eu reverto este cliente que só quer saber quanto é? Porque ele já chega perguntando: quanto é este curso? Quando ele pergunta isso, você tem algumas opções. A primeira opção é você utilizar o depende. Você chega para o cliente e fala: depende de algumas informações, porque aqui na minha instituição de ensino eu consigo atender diversos perfis com diversos cursos. Igor, mas se eu tiver só um curso? Depende do seu perfil, do que você está procurando, do que você deseja. Eu posso te
fazer algumas perguntas para conseguir responder a sua pergunta? Nesse momento, como o cliente ele está mais aberto, ele quer saber quanto é e ele está ali no timing do momento, a probabilidade, existe uma probabilidade dele responder sim é muito grande. Igor, mas e se meu cliente responder não? O que eu faço? Neste caso, dê glória a Deus. Por quê? Porque você está se livrando de um cliente que não está disposto a parar, que seja 5, 10 minutos para investir no futuro dele. Se o seu cliente busca você querendo saber quanto é para investir no futuro dele ou do filho dele, e ele não está disposto a parar de 5 a 10 minutos, de 30 minutos a 1 hora, para tomar uma decisão onde vai perpetuar e repercutir durante vários anos, você quer esse aluno na sua escola? Essa é uma pergunta que você tem que internalizar, porque esse aluno pode ser um aluno que lá na frente pode virar um mega problema para você que é consultor, que está na linha de frente, para você que é gestor e autorizou a entrada desse aluno, para você que é dono da escola e não está se preocupando com a qualidade dos alunos que entram na sua instituição de ensino. Então reflita sobre isso. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e essa pergunta de fato conectou com você, para você ter acesso aos próximos passos agora, eu vou pedir para você fazer uma coisa: curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você consegue entregar esta mensagem para mais pessoas. Por isso que é muito importante você fazer essa pergunta do depende. Tecnicamente falando, você aqui já começa a filtrar as pessoas que você não quer das pessoas que você quer. Então, quando o cliente responde sim, o que eu recomendo? Eu recomendo aqui 2 perguntas simples. 2 perguntas, no máximo 3, para identificar o perfil desse cliente e você fazer o direcionamento. Então você faz uma pergunta: fulano, você já fez algum curso X antes? Fulano, seu filho já está matriculado em alguma escola? Fulano, você já fez isso? A pergunta vai variar de acordo com o seu segmento. Por mais que todos aqui sejamos do segmento educacional, é muito importante você entender quais são as principais perguntas que você deve fazer para o seu cliente nesse momento. Quando você faz essas perguntas, aí você chega e fala para ele: já entendi o seu perfil. Agora, eu tenho uma última pergunta para você. Essa última pergunta, ela vai se subdividir em 2 fases. E isso aqui é uma estratégia matadora para que você mantenha o seu cliente engajado com você. Quais são essas 2 fases? Fulano, eu vou te passar o preço, mas eu quero combinar com você o seguinte: primeiro de tudo, uma vez que eu te passar o preço, você está disposto a continuar comigo na conversa para me dar um feedback, pelo menos de um sim ou um não? Aí ele vai e fala: sim, assim que você me passar o preço, eu continuo com você. E aí, na sequência, assim que você passar o preço para o seu cliente, que é a segunda fase, você finaliza com uma pergunta. E essa pergunta, você pode utilizar uma pergunta de fechamento. Eu vou deixar aqui em cima e também no card final quais as perguntas de fechamento você pode utilizar aqui na fase B. Eu fiz um vídeo com 5 perguntas de fechamento, onde você consegue chamar a matrícula e o seu cliente se tornar mais conectivo nesse processo, e você sair daquele processo constrangedor de vamos fazer sua matrícula para um processo de negociação. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, coloque aqui embaixo nos comentários a palavra depende, porque desta forma eu vou saber que você é uma pessoa que chega até o fim de tudo aquilo que começa. E não somente isso, eu também vou saber que você se inscreveu no canal, que você curtiu este vídeo e que você participa e é um aluno aqui do nosso canal Escola de Matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. Isso daqui é só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.